torcedores ingleses estão assistindo a Eurocopa, aqui a partida com a Suíça, querendo mais uma vitória para a Inglaterra, depois de uma grande vitória para a Inglaterra aqui em Silverstone. Pela primeira vez na história, 3 pilotos britânicos vão largar nas 3 primeiras colocações no GP da Grã-Bretanha. E a pole position ficou com o George Russell da Mercedes, numa primeira fila da Mercedes, a primeira vez que a Mercedes fez os 2 melhores tempos na classificação desde o GP da Arábia Saudita de 2021. E é curioso que aqui do lado está a equipe suíça, a Sauber, o pessoal da Suíça torcendo para o outro time aqui nessa partida das quartas de final da Eurocopa. Mas falando sobre a Fórmula 1, Lewis Hamilton largando em segundo, Lando Norris largando em terceiro e na quarta colocação o Max Verstappen. O Verstappen, ele teve uma escapada, porque aqui, vocês estão ouvindo minha voz, como é que tá, não está 100%. Um final de semana muito frio aqui em Silverstone, mesmo sendo verão aqui na Inglaterra. Nessa classificação, a temperatura estava por volta de 13, 14 graus, mas hoje de manhã já estava 11 graus, choveu muito desde ontem à noite, desde a sexta-feira à noite até o sábado, mais ou menos ao meio-dia, choveu muito. Tem muitas áreas aqui que estão lamaçal no estacionamento, várias áreas em que os torcedores têm que caminhar, está bastante complicado para o pessoal caminhar. E na classificação da Fórmula 1 a pista começou secando, mas ainda não estava totalmente seca. E o Max Verstappen cometeu um erro, saiu da pista e danificou bastante o seu assoalho. O assoalho que a Red Bull está trazendo aqui é novo, eles estão trazendo para essa corrida aqui de Silverstone e ficou bem danificado. O Verstappen depois falou que ele perdeu 100 pontos de aerodinâmica, o que é muito, assim, cada equipe tem uma maneira de calcular esse tipo de coisa, mas seria algo em torno de 1 segundo por volta, né? Isso lá no Q1, quando ele saiu da pista. Depois a Red Bull foi consertando o que podia. Ele falou que tinha várias partes do assoalho. O assoalho é a parte mais importante da aerodinâmica de um carro da Fórmula 1. E ele falou que tinha coisa que estava pendurada assim no assoalho depois da escapada dele. E a equipe foi colando entre uma sessão e outra, foi melhorando a situação, mas mesmo assim ele estava com uma perda grande no final. Então o Verstappen estava bastante confiante, mesmo com essa classificação difícil que ele teve, justamente porque ele sabe que para a corrida eles vão poder trocar o assoalho dele. A Red Bull tem um assoalho novo, uma segunda versão aí para ele poder usar, porque se eles tivessem que trocar por um assoalho de uma outra configuração, ele teria que largar do pit lane, então isso não vai acontecer. Ele larga da quarta colocação com o carro inteirinho. Na Fórmula 1 você não pode mudar a configuração do carro da classificação para a corrida, mas se está quebrado pode. Então por isso que o Max Verstappen vai largar em quarto com o carro inteirinho, e ele estava muito confiante, falando não, o carro está muito bom, esse assoalho novo que a gente trouxe funcionou, que era uma coisa que estava sendo um drama para a Red Bull nas últimas corridas, que eles estavam trazendo novidades e as novidades não estavam trazendo o efeito que eles esperavam. Esse assoalho deu certo e o Max acha que vai poder estar na briga aí com as Mercedes e com a McLaren do Lando Norris, que curiosamente, né, mesmo com toda essa classificação difícil para o Verstappen, eles que batalharam pela vitória na última corrida, eles vão largar lado a lado na segunda fila. O Norris estava um pouco decepcionado com a classificação dele, ele errou a última volta dele e acabou não completando, por isso ele não lutou ali pela pole position, mas ele acredita que ele tem um bom ritmo de corrida, mesma coisa dita pelo Lewis Hamilton. O Hamilton falou que a configuração do carro dele é mais para a corrida e ele acredita que ele pode lutar pela vitória desse GP em Silverstone. Aliás, todo mundo falando que pode lutar pela vitória aqui em Silverstone, mas todo mundo de olho no tempo, né? Eu falei, um dia chuvoso, muita chuva, olha como é que tá agora, o céu azul e ainda com muito vento, porque aqui é muito plano. Então por isso que muda, o clima muda o tempo inteiro, o tempo muda o tempo inteiro e tem mais uma mudança prevista para esse domingo. O domingo deve começar chuvoso e depois deve abrir para corrida. Eu falo deve porque aqui em Silverstone eu não vou colocar minha mão no fogo
para o que vai acontecer com essas nuvens aqui, porque mesmo durante a classificação ficou preto o céu e depois ficou azul o céu, muda muito rápido aqui em Silverstone. Então os pilotos estão confiantes no seu ritmo, mas também tem que ficar olhando o que vai acontecer com o clima aqui em Silverstone. Uau!